todos com a paz do Senhor, amém? Quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio e a oportunidade rica que Ele me concede de estar aqui mais uma vez convosco nesta tarde para vos transmitir a palavra de Deus, participando deste 7º seminário de evangelismo aqui deste abençoado setor. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Samuel Freire Costa, pelo seu ministério profícuo e abençoado na direção desta igreja, todo o ministério, todos aqueles que estão envolvidos na organização deste evento. Queridos, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo agora na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículos 14 até o 16. Vamos ver o que diz a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, verso 14 até o versículo 16. Os que já encontraram Romanos, capítulo 1, versículo 14, pode dizer amém? Amém. Está escrito: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós, outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Levante sua mão direita para os céus, feche seus olhos, peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta tarde, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Faz maravilhas no meio do Teu povo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os pecadores, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a Tua obra neste lugar. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença. Em nome de Jesus, dê um abraço fraterno na pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta tarde. Valeu a pena ter vindo aqui esta tarde. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a Sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Aleluia. Com alegria, está revendo pastor Severino Gonçalves, grande pregador, expoente da palavra de Deus, os demais homens de Deus que aqui a minha retaguarda, o pastor Sanches, todos os demais que estão na coordenação deste evento. Fale para a pessoa que está do seu lado: fique ligada, porque Deus vai começar mais uma vez falar contigo agora. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 16. Ao observarmos atentamente a leitura deste texto sagrado, nós vamos descobrir perfeitamente como Paulo vivia tão intensamente o Evangelho de Cristo. Paulo, sem dúvida alguma, queridos e amados irmãos,
foi um grande triunfo de Deus no primeiro século. Nós observamos atentamente que após Jesus designar a grande comissão aos seus discípulos, e a grande comissão está baseada exatamente nessas três grandes passagens bíblicas: a de Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, quando está escrito que Jesus, após ressuscitar vitorioso ao terceiro dia, disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas essas coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O segundo texto bíblico que faz parte da grande comissão é Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, quando Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O terceiro texto que faz parte da grande comissão de Jesus é Atos capítulo 1, e no versículo 8, quando ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas quando nós começamos a observar atentamente que após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, como Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, revela claramente como o poder do Espírito Santo impulsionou aqueles discípulos a pregarem com ousadia, a ponto de Pedro se levantar no dia de Pentecoste, pregar uma mensagem autêntica, uma mensagem cheia do Espírito Santo, quando quase 3.000 almas se converteram de uma só vez, e a igreja começou a crescer de uma maneira extraordinária, a se desenvolver em toda Jerusalém, Judéia e Samaria. Nós percebemos claramente, queridos, que os apóstolos, pelo fato deles ainda estarem tão ainda enraizados no judaísmo, eles queriam primeiro pregar o evangelho para os patrícios. Eles queriam primeiro evangelizar os judeus do mundo inteiro, para depois, se sobrar alguma coisa para os gentios, assim eles iriam pregar. Mas a obra de Deus era urgente, e eles não compreenderam a dimensão universal do evangelho, porque na verdade os judeus é um povo muito exclusivista. Aliás, isto é mostrado desde a antiga aliança. O judeu, queridos irmãos, eles queriam Deus só para eles. É tão verdade que a Bíblia diz que quando Deus enviou Jonas para pregar na cidade de Nínive, ali é, sem dúvida, uma das primeiras vezes da antiga aliança que Deus designa um profeta de forma específica para pregar em uma nação estrangeira. E Jonas exatamente não concordou com aquela missão, por isso que ele pegou o navio, e em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis, exatamente porque ele não queria pregar para aquele povo, porque os ninivitas é conhecido através da história como um povo perverso. Era um povo tão cruel que quando invadia as nações era com requintes de crueldade, de perversidades. Eles muitas das vezes, queridos irmãos, usavam um processo muito cruel de
fincar os homens em pontas de estacas, queridos irmãos, era a forma de crucificação que eles realizavam. Por isso era um povo muito cruel, e exatamente Jonas sabia muito disso, e exatamente ele deve ter pensado consigo: eu quero mais é que esses infelizes morram, eu quero mais que esses infelizes sejam destruídos mesmo. Quando Deus, queridos irmãos, ordenou que ele fosse pregar para os ninivitas, ele não quis pregar, precisou passar por todo aquele processo, queridos irmãos, exatamente, que você já conhece, um processo dolorido de ser transportado no ventre de um peixe. E agora, quando, queridos irmãos, Jonas foi salvo milagrosamente daquele peixe, a ponto dele dizer que do inferno ele clamou a Deus, e Deus o atendeu. Veja que Deus fez ele passar por aquele processo terrível para mostrar para ele a grandeza da misericórdia dele, porque Jonas não merecia exatamente mais uma outra chance, mas Deus mostrou a grande misericórdia para com Jonas, para provar para ele que, como ele foi digno da misericórdia do Senhor, os ninivitas também mereciam a misericórdia de Deus. E exatamente depois que ele passou por aquele processo, que Deus ordenou para ele: volta a Nínive e prega ainda 40 dias e Nínive será destruída. E exatamente, queridos, Jonas, ele pregou uma mensagem, nem tinha misericórdia na sua mensagem, era exatamente juízo puro, consistia em uma simples frase: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E ele não via a hora de passar os 40 dias para ele ver o mar pegar fogo, para ele ver os ninivitas serem destruídos. Mas para a surpresa de Jonas, os ninivitas se arrependeram no pó e na cinza, e a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que disse que faria e não fez. Aí nós compreendemos que a única coisa, pastor Samuel, que provoca o arrependimento de Deus, usando a linguagem antropomórfica, a única coisa que provoca o arrependimento de Deus é o arrependimento do homem. Aleluia! Porque Deus havia previsto isso lá em Jeremias capítulo 18, quando ele disse para o profeta Jeremias: quando eu falar algum mal contra alguma nação, falando em destruir e o arrancá-lo, se esta nação vier a se arrepender e se converter, eu também me arrependerei do mal que eu disse que iria fazer e não farei. Aleluia! E exatamente toda aquela previsão de destruição de Nínive, queridos irmãos, Deus anulou, porque eles se arrependeram no pó e na cinza. E Jonas ficou furioso por causa daquilo, ainda foi brigar com Deus, porque que Deus usou de misericórdia para com aquele povo. Então perceba como os ninivitas é um povo, e como os judeus são um povo exclusivistas. Exatamente, os discípulos, se vocês forem observar, queridos, até o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, eles estavam só nos círculos em volta de Jerusalém. Veja que o evangelho não saía do círculo da Palestina. Aí precisou Deus permitir uma perseguição para assim, queridos irmãos, pelo menos sair de Jerusalém, pelo menos alcançar Samaria, e foi se espalhando por toda a Judéia. Mas eles não tinham compreendido a dimensão universal do evangelho, porque quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquela expressão ali, queridos irmãos, toda criatura, no original grego significa etnia, o que está incluindo todos os grupos, povos, línguas, tribos, de maneira que todos podem ser alcançados pelo poderoso evangelho de Cristo, independente de cor, de raça, de sexo. Queridos irmãos, todos merecem serem alcançados pelo evangelho de Cristo, porque ele resolveu usar de misericórdia para com
com todos, mas os discípulos ainda não haviam compreendido esta realidade. Aí o que é que Deus faz? Deus surpreende o inferno. Eu acredito que por esta nem o diabo esperava. De repente Deus começa, queridos irmãos, a usar o maior perseguidor da fé cristã. Deus começa a usar Paulo, queridos irmãos, o inimigo número 1 da fé cristã. Qual era, pastor Ivaldo, a especialidade desse inimigo? Matar crente, prender crente. E em vez de Jesus matar o infeliz, ele resolve, queridos irmãos, fazer aquilo que ninguém imaginava. Porque se Paulo aparecesse, pastor Samuel, nos dias de hoje fazendo isso, o que ia ter de crente orando para Jesus matar aquele infeliz? Não é isso que acontece quando alguém começa a perseguir a igreja. A gente já começa a orar: Jesus, mata esse infeliz, queridos irmãos, para tirar o empecilho da obra. Mas exatamente Deus resolve fazer o contrário. Deus usa de misericórdia com o infeliz, requisita ele para fazer parte das fileiras do exército de Cristo e começa a usá-lo de uma maneira extraordinária para poder impactar o mundo através da palavra. Agora vocês imaginam o que seria o Novo Testamento sem Paulo? O Novo Testamento sem Paulo estaria resumido aos 4 evangelhos. Atos dos Apóstolos teria 28 capítulos, teria no máximo 10 capítulos, e não teríamos 13 grandes epístolas. Teríamos aquelas pequenas epístolas de 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Tiago, Judas e o Apocalipse. Mas veja, queridos irmãos, o vulto que Deus salvou, a dimensão do evangelho que tomou depois da conversão de Paulo, um homem instruído e capacitado, queridos irmãos, em todas as 3 principais culturas da época. Paulo dominava a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica. Era um homem capacitado, era um homem preparado, e você percebe claramente como Deus usa as pessoas preparadas. Perceba, queridos irmãos, os 2 maiores intelectuais da Bíblia é Moisés e Paulo. Moisés, formado em todas as ciências do Egito, escreveu 1/3 da Bíblia, todo o Pentateuco, e ainda o livro de Jó é de Moisés. Agora veja o Novo Testamento. Paulo, um homem instruído, queridos e amados irmãos, exatamente em toda a cultura da sua época. E veja, queridos irmãos, que a partir dali, amados, o evangelho deixou de ser um evangelho regional, apenas limitado aos círculos da Palestina. Ele tomou uma dimensão universal, e o propósito de Deus foi esse. Até a maneira que ele chamou Paulo, ele esperou Paulo sair da Palestina, porque até então todos os profetas e os apóstolos foram chamados lá dentro da Palestina. Deus resolveu chamar Paulo no caminho de Damasco, dizendo para ele: Paulo, seu negócio é com os gentios. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Paulo compreendeu a dimensão universal do evangelho, e ele começou a pregar o evangelho não apenas para os judeus. E é por isso que ele disse aqui em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 14: eu sou devedor, aleluia, tanto a gregos, aleluia, como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, aleluia, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ninguém melhor do que Paulo para fazer uma declaração como esta, porque Paulo, queridos irmãos, era uma pessoa que vivia tão intensamente o evangelho. Paulo respirava o evangelho. Paulo ia dormir pensando no evangelho. Paulo acordava pensando no evangelho. Paulo vivia 24 horas por dia o evangelho de Cristo, de maneira que enquanto você acha que para mim, que para você pregar o evangelho é um direito, para Paulo pregar o evangelho era mais do que um direito. Para Paulo pregar o evangelho era uma obrigação, porque ele mesmo disse em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 16: se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim
chamado para anunciar o Evangelho. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo. O erro que muitos estão cometendo é de pensar que pregar o Evangelho é uma tarefa apenas dos pregadores. Tem muitos irmãos, tem muitos membros das igrejas que estão se equivocando quando pensam que pregar o Evangelho é uma tarefa apenas dos obreiros, apenas dos pregadores, apenas dos cantores, apenas dos pastores. Não, meus queridos, pregar o Evangelho é uma necessidade de todos nós. Todos os que se convertem a Cristo são potenciais pregadores do Evangelho. Eu provo isso para vocês na Bíblia, que todas as pessoas que se convertiam ao Cristo imediatamente saíam testemunhando de Cristo. Quando aquela mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que imediatamente ela entrou na sua cidade anunciando Cristo. Vinde e vê o homem que mudou a minha história. E a Bíblia diz que uma multidão de samaritanos foi ao encontro de Jesus por causa do testemunho daquela mulher. E quando eles iam se aproximando, de repente os discípulos, queridos irmãos, ao ver Jesus ali, pensaram: será que ele comeu alguma coisa? Aí Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E de repente, quando Jesus olha para frente, ele vê uma multidão de samaritanos se aproximando, atraídos pelo testemunho daquela mulher. Aí de repente ele diz para os discípulos: olha, vocês estão dizendo que ainda falta 4 meses para a ceifa. Olha aí os campos como estão brancos para a ceifa. Aleluia. Aquele campo branco para a ceifa era a multidão de samaritanos famintos que estava vindo ouvir a palavra do Senhor, atraídos pelo testemunho daquela mulher. E quando eles chegaram lá, que viram Cristo pregando, que viram o poder de Cristo, eles disseram: não é mais pelo que ela nos disseram, mas os nossos olhos mesmo têm visto, e nós chegamos à conclusão que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Portanto, queridos, aquela mulher imediatamente saiu falando de Cristo. A Bíblia diz que quando aquele endemoniado gadareno, ele foi liberto por Cristo, de repente as pessoas viram ele assentado em perfeito juízo, vestido com uma nova vestimenta, e ele disse para Jesus: deixa eu te acompanhar. Jesus disse: não, vai e volta, conta para os teus tudo aquilo que Deus te fez. Então veja que as pessoas, quando se convertiam, imediatamente saíam pregando a Cristo. Nós estamos perdendo esse costume. Eu observo, queridos, e eu já vi até muitos crentes usando a seguinte desculpa: pastor, o Brasil já está muito evangelizado, é tantos programas de rádio, a gente liga o rádio, é alguém pregando, liga a televisão, é alguém pregando. Veja bem, queridos, mas aquela pessoa que está pregando na televisão, muitas das vezes não está alcançando nem 1% da população. Aquele que está pregando no rádio, está pregando para um grupo resumido. Às vezes o teu vizinho está indo para o inferno do lado da tua casa, o teu colega, o teu amigo no trabalho, na escola. Sim, querido, saiba de uma coisa: não queira terceirizar aquilo que é para você fazer. Deus não aceita terceirização de serviço. Aquilo que é para você fazer, não adianta você querer mandar um substituto. Deus não aceita substituto. Sabe por que Deus não aceita? Porque tem coisas que só você pode fazer. Irmãos, tem pecador que ele só vai se converter com a sua forma de pregar. Tem pregador, pastor, que ele tem o seu público. A pessoa só se identifica com a forma daquele pregador pregar. Tem
pessoa que ela tenha fé. Se o pastor Samuel colocar a mão na cabeça dela, ela vai ser curada. Não adianta ele mandar o João fazer isso. Ela vai sair dali sem fé, mais doente ainda. Ela tem a fé que só ele põe uma mão na cabeça dela, ela vai ser curada. Tem pecador que ele se converte só com um determinado tipo de mensagem. É tanto que quando Jonas desistiu de cumprir a missão, tinha tantos profetas em Israel, Deus podia mandar outro, mas por que ele só servia Jonas? É porque os ninivitas eram um povo cruel, era um povo duro, que não aceitava você chegar lá para massagear o ego deles. Não adianta pregar uma mensagem de amor, tinha que ser uma mensagem dura. Ainda 40 dias e Nínive vai ser destruída. Só esse tipo de mensagem é que ia tocar no coração daquele povo, e somente Jonas tinha esta mensagem para pregar. Oh, aleluia! Bata no lombo do seu irmão e diga para ele: não adianta fugir, é você mesmo que Deus quer usar. Não adianta fugir, é você mesmo que Deus quer usar. Deus conta com você, Deus não abre mão de você. Você faz parte do projeto de Deus. Quantos tomam posse desta palavra, levante a sua mão e glorifique. Então perceba, queridos e amados irmãos, que Paulo diz com muita propriedade: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Aleluia! Aprenda uma coisa, meu querido irmão, você não descobre nem na genética, sim, nem na Bíblia, meu querido, que pastor gera ovelha. Não, queridos, ovelha é que gera ovelha. Pastor não gera ovelha, pastor cuida de ovelha. Então a obrigação de pregar de todos, aleluia, diga para o irmão que está do seu lado: ovelha gera ovelha, aleluia, ovelha gera ovelha. Não seja uma ovelha estéril, gere outra ovelha. Ganhe almas para Cristo, traga almas para os pés do Senhor. Bendito seja o nome dele para sempre. Então, queridos irmãos, Paulo, ele tinha este compromisso, esta responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo. Mas o que é o Evangelho, pastor? Se você soubesse o significado da palavra Evangelho, você sairia daqui com mais vontade de pregar. Porque exatamente, queridos irmãos, a palavra Evangelho no grego clássico significa um galardão oferecido para quem levar uma boa notícia. Exatamente, queridos irmãos, a função na época dos mensageiros de Roma era sair proclamando por todo o império as boas novas do imperador. Quando o imperador conquistava uma nova nação, um novo território, e vinha trazendo os inimigos humilhados diante do general, cheio de despojos, de riquezas, aí o arauto saía por todas as partes do Império Romano, anunciando as conquistas de Roma, anunciando as novas conquistas do imperador. Aí é por isso que Paulo sabia muito bem desse costume, e ele escreve com autoridade: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e do grego. Paulo está desafiando Roma, dizendo: eu estou aqui para pregar não as boas novas de César, não as boas novas de Roma, mas as boas novas do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantos podem glorificar o nome de Jesus Cristo? De maneira, queridos, que aqueles que levavam as boas notícias eram recompensados. Você sabia que todos aqueles que pregam o Evangelho de Cristo serão bem recompensados? Saiba de uma coisa: Deus é exatamente o maior pagador de promessas, é o maior pagador de salário. Ninguém paga o salário que Deus paga. Deus não fica devendo favor para ninguém. Todos que anunciam
anunciam o seu evangelho receberão o seu galardão. Aleluia. Então vale a pena pregar o evangelho. Aí depois, queridos irmãos, é que a palavra evangelho passou a significar simplesmente boas novas. Ora, queridos irmãos, sabendo que o significado da palavra evangelho é boas novas, eu não sei porque é que tem crente que gosta de dar más notícias. Não sei como é que tem crente que gosta de dar notícias negativas. Tem crentes que tem mais prazer de dar uma notícia ruim do que uma notícia boa. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para você esta tarde. Você não foi chamado para ser portador de más notícias. Você foi chamado para ser portador das boas novas do evangelho de Cristo. Aleluia. Porque a palavra evangelho quer dizer boas novas. Aleluia. Exatamente. Sabe por que nós temos que pregar o evangelho? É porque exatamente é uma das coisas que Jesus mais fazia, era pregar o evangelho. Ele pregava de forma incansável. Em Mateus 4:23 está escrito que ele percorria todas as aldeias anunciando o evangelho, curando os enfermos. Em Mateus 9, a partir do versículo 35, a Bíblia diz que ele, quando saiu para pregar o evangelho de cidade em cidade, vendo as pessoas exaustas, compadeceu-se delas, porque observou com ovelhas que não tem pastor. Aí ele chegou a dizer: clamai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são pouco. Então bata no ombro do seu irmão e diga para ele: Deus conta com você. Aleluia. Deus te requisita esta tarde para ganhar almas. Deus te requisita esta tarde para trazer almas para o seu reino. Aleluia. De maneira, queridos, que a Bíblia fala em Mateus capítulo 11, no versículo 5, que quando os discípulos de João Batista foram perguntar para ele: João Batista nos mandou perguntar para ti, és tu mesmo Cristo ou devemos esperar outro? Jesus mandou dizer para ele: vai lá e avisa para ele que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Está escrito em Mateus 24:14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Em Marcos 1, versículo 1, o evangelista já inicia todo o vapor dizendo: princípio do evangelho de Cristo, Filho de Deus. Em Marcos 1,14 está escrito que depois que João foi preso, Jesus foi anunciando o evangelho na Galileia, dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia. Em Marcos 16:15, a ordem imperativa: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Lucas capítulo de número 4, versículo 43, a Bíblia diz que as multidões foram até ele e ele disse: olha, é necessário que eu também pregue o evangelho para outras cidades. A prioridade de Jesus são as pessoas não alcançadas, são os povos não alcançados. Está escrito, queridos, lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 32, Paulo disse: eu vos anuncio o evangelho da promessa de Deus. Em Atos 20:24, Paulo disse que foi incumbido de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Em Romanos 1,16, ele diz com autoridade: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego. Em Romanos capítulo 15, versículo 19, Paulo disse que por força de sinais e prodígio e no poder do Espírito Santo tenho divulgado o evangelho desde Jerusalém, circunvizinhança, até ao Ilírico. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23, tudo faço por causa do evangelho de Cristo. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou